A paz, irmãos! A paz do Senhor Jesus para todos que me ouvem. Aqui quem está falando sou eu, irmão Rafael Domiciano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. Meus irmãos, nesta oportunidade aqui, vamos estar colocando o testemunho do irmão americano Jason, meus irmãos. O irmão Jason aqui, ele conta um testemunho muito interessante. Desde que ele descobriu o arrebatamento da igreja, que ele começou a ter sonhos. E depois ele viu o testemunho do irmão Joshua, onde ele foi levar para Deus, ele foi testar o Espírito, ele foi buscar em Deus. Irmãos, tudo que o irmão Jason fala aqui é tudo muito interessante, irmãos. Desde o começo do vídeo aqui até o final do vídeo, ele está contando o testemunho dele, está contando experiências do arrebatamento da igreja. No ano passado, por exemplo, ele sonhou com o arrebatamento da igreja e era de 23 para 24 de setembro, no ano passado. E foi talvez o sonho mais forte que ele falou que ele teve. Depois ele vê placas, irmãos, no meio da estrada, 9:23, 9:24. Ele conta aqui experiências de arrebatamento, ele conta o testemunho dele. E ele conta também que ele abre a Bíblia e o Senhor Deus fala com ele. Então é um testemunho aqui muito interessante, irmãos. Muito interessante aqui esse testemunho. Um dos melhores que nós estamos colocando dos irmãos americanos. Vamos tá vendo aqui, eu também estou cada vez mais convencido, irmãos. Eu quero estar contando aqui o meu testemunho mais para frente. Eu tive uma pequena experiência anteontem e eu vou estar compartilhando aqui com vocês mais para frente. E Deus está falando, irmãos, Ele vai tirar a igreja dele aqui da terra. Vamos tá vendo esse testemunho? Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Olá, eu só queria entrar aqui e eu tenho um canal no YouTube, e compartilhei muitos sonhos diferentes dos quais recebi algumas palavras especificamente no ano passado. E meu desejo é compartilhar uma confirmação sobre por que acredito que este é o ano de 2025, 23 ou 24 de setembro. Quero dizer que acredito que haverá essa recuperação que vemos em I Tessalonicenses e em I Coríntios 15. Sendo transformada num piscar de olhos. Eu assisti ao testemunho de Joshua. Fiquei impactado, mas não posso dizer isso. Quer dizer, fui vendido logo na primeira vez que assisti. Voltei e assisti algumas vezes e quanto mais eu assistia, mais eu abria meu coração e fazia a pergunta: este é um irmão em Cristo? E cheguei à conclusão de que ele está 100% dizendo a verdade ou está incrivelmente enganado. Temos que testar e ver de acordo com as escrituras. E se isso acontecer, então saberemos que Josué é um verdadeiro profeta. Eu sei que ele disse que é um servo, mas acredito que essa é uma mensagem profética muito forte que ele deu. Então, mal posso esperar. Eu fui despertado no ano passado por sonhos, especificamente sobre o retorno de Cristo que está chegando, especificamente sobre a tribulação que está chegando, e então a proteção, o resgate de Deus, o arpato. E, antes de, mais ou menos um ano atrás, ter muitos sonhos sobre isso, eu não estava necessariamente tendo nenhum desses sonhos proféticos, e eu não tinha uma esquetologia, nem realmente pensava muito sobre isso, mas comecei a ler Mateus 24, e não sei porquê, simplesmente comecei a me aprofundar. Estava realmente no meu coração e eu, de alguma forma, conectei os pontos de que esta é a temporada e o tempo em que estamos vivendo. E não sei se Deus viu minha fome naquele momento, mas depois disso, tive um sonho muito forte sobre ser transformado. Assim como 1 Coríntios 15 diz que seremos transformados num piscar de olhos. E eu fui transformado, como se eu fosse uma lanterna com óleo. E eu tinha um pouco de óleo. E então vi um fogo que tudo consumia, que acredito ser como o Pai Deus, como está escrito nas Escrituras. E quando sua presença se aproximou de mim, eu me acendi e me transformei em uma espécie de natureza divina. Assim como acredito que está escrito em Pedro que participamos da natureza divina. Isso teve um impacto tão grande em mim que pensei que algo tinha acontecido. Então, foi há cerca de um ano que tive meu primeiro sonho profético muito forte depois daquele primeiro sonho. Eu estava de pé no Mar Vermelho no meu sonho. Lembro-me de estar ali e ver aquelas ondas enormes e vi aquelas carruagens vindo atrás de nós, como se eu fosse um israelita, e fiquei tentado a ter muito medo dessas carruagens. Mas eu entendi naquele momento que eu, junto com todas aquelas pessoas no Mar Vermelho, tinha que ter fé, como se as ondas fossem se abrir. E então eu fui dormir e acordei na mesma noite e eu senti a palavra como se a tivesse visto em minha mente. 410, e eu nunca tinha ouvido uma palavra assim antes.
como um número. Eu sei que hoje em dia muitas pessoas recebem números do Senhor. Eu não sabia que as pessoas estavam recebendo números. Eu pesquisei no Strongs e era a principal palavra sociológica para fé pós-puio, e eu pensei o quão irônico era estar vendo isso logo após o sonho sobre precisar de fé no Mar Vermelho. E desde aquele momento, tenho tido muitos desses sonhos proféticos, e eles são muito repetitivos. É como se eu visse uma tempestade e voasse através dela em um ônibus ou visse um incêndio à distância, mas estivesse protegido em um veículo de transporte, em um trem, com tempestades acontecendo ao meu redor, em um avião e protegido. Quer dizer, a lista continua. Vejo tornados e estou me escondendo em uma escola ou em um carro e estou protegido. Mas estou sempre com um grupo de pessoas e é como se estivéssemos no mesmo time por uma causa semelhante. E então tem sido o mesmo tipo de sonho, só que repetidamente. Também tenho sonhos do tipo banquete, comendo refeições e sendo nutrido por pessoas. E eu compartilho isso porque sei que a palavra que Josué recebeu era sobre o Êxodo. E ele disse, ou o Senhor disse por meio de Josué, que depois de 1948, quando Israel se tornou uma nação, 77 anos, quando tiver 77 anos, então será o Êxodo. Achei muito interessante que ele tenha usado essa palavra e foi assim que tudo começou para mim, com toda essa cena do Êxodo, há cerca de um ano. E para mim é quase como um aviso de preparação de um ano. Devo dizer também que no ano passado houve muitos milagres diferentes. Não sei como explicar como apenas coisas que eu via no céu. Vi nuvens cheias de arco-íris, como nuvens de arco-íris. E foi um fenômeno e pensei que era apenas Deus sorrindo para nós. E este ano, nas últimas semanas, vimos cerca de 3 ou 4 arco-íris no período de cerca de uma semana ou semana e meia. E não me lembro de ter visto nenhum arco-íris este ano inteiro. E é como arco-íris após arco-íris após arco-íris. E houve arco-íris duplos. E eu ficava pensando, bem, essa é a promessa de Deus. E são tantas. Parecia que era para nós. E então, se eu voltar, desculpe. Acredito que foram alguns sonhos depois deste sonho do Êxodo que tive. Eu tive um sonho com 2 luas e vi uma pequena lua que talvez fosse mais azul e estivesse indo em direção a uma lua maior ou poderia ter sido um sol. Não tenho certeza. Era maior e mais vermelha e amarela. E conforme ela lentamente se fundia com a lua maior, então houve um clarão enorme e eu acordei e naquele momento eu realmente pensei que algo tinha acontecido e fiquei chocado. Mas eu esqueci disso e estava andando de skate no dia seguinte e estava apenas mexendo no meu celular e vi aleatoriamente uma compilação de vídeos de 2 luas nos quais eu não disse uma única palavra sobre meu sonho. E agora essa compilação de sonhos de 2 luas apareceu no meu feed. E eu comecei a rolar a tela e percebi que outras pessoas tiveram exatamente o mesmo tipo de sonho que eu e estavam comparando isso ao arrebatamento. O que é loucura porque eu nem sabia o que era um arrebatamento. O motivo de eu estar trazendo isso à tona é porque quando vi o testemunho de Joshua, eu queria uma confirmação e fui para a cama naquela noite e tive um pensamento em minha mente. Fiquei pensando, olha a data do vídeo de quando tive aquele sonho com 2 luas. Voltei ao meu histórico do YouTube e consegui descobrir que falei sobre isso em 24 de setembro de 2024, que teria sido na noite do dia 23 entrando no dia 24, quando tive aquele sonho com 2 luas, que é provavelmente um dos meus sonhos mais fortes de arrebatamento. E então aconteceu de ser a data prevista deste ano em que o arrebatamento aconteceria de acordo com os testemunhos de Josué e de muitas outras pessoas. E então hoje, quando eu estava dirigindo até a casa dos pais da minha esposa, terei que filmar isso, mas há algum tipo de estrada ou cruzamento e está escrito 923 em todas as placas no caminho para a casa dos meus sogros da nossa casa. É uma viagem de 30 minutos. No topo, não no canto, mas no centro da placa, em letras marrons e brancas, está escrito 923. Como em todas as placas. Então você dirige a 923, dirige a 923, e eu estou constantemente vendo isso e quero dizer que está me dando um tapa na cara. E eu fico tipo, como isso é possível? Tipo, as coincidências disso são bem loucas. De todos os números, é o único número que está se repetindo. Deve estar em umas 20 placas. Tipo, eu estava mostrando para minha esposa, olha. E a questão é que eu dirigi até a casa dos pais da minha esposa quase 50 vezes. Nunca reparei nisso. E no nosso caminho, quando olhei para a primeira placa, reparei imediatamente. Tipo, minha cabeça simplesmente virou e eu vi. E é assim que vejo o Espírito Santo trabalhando. É ele iluminando nosso próprio entendimento. E isso simplesmente
faz sentido, e é uma confirmação. E então, quando explicamos isso para outras pessoas, é mais difícil para elas entenderem, porque talvez elas não estejam recebendo a mesma iluminação, mas estamos apenas tentando compartilhar nossas confirmações como um mosaico coletivo, e é como construir uma linda colcha de retalhos, mas todos nós estamos trazendo à tona nossas peças particulares e, juntos, estamos criando esse grande mosaico. E eu acho que é o que Joshua disse em sua transmissão ao vivo, que se ele gritasse dos telhados seu testemunho, começando, eu acredito, que ele recebeu essa palavra em janeiro de 2025 e então ele fosse a essas plataformas para compartilhar seu testemunho, porque não estava realmente indo a lugar nenhum com seu YouTube. Então haveria outras pessoas saindo do armário e apoiando sua mensagem. E é isso que vemos. E eu acho isso incrível. Sabe, é difícil compartilhar essas coisas porque as pessoas obviamente vão pensar que somos loucos ou que estamos tendo essa alucinação em massa de que estamos todos vendo a mesma coisa ou que estamos todos nos alimentando da energia uns dos outros. Mas, isso não tem nada a ver com ser obcecado pelas confirmações dos outros. Isso é só eu pedindo minha própria confirmação e obtendo-a para mim mesmo. Sou cristão, não sei, talvez 15, talvez quase, não sei, talvez 20 anos. Mas a verdade é que não coloquei a fé como uma prioridade. E como eu disse no meu sonho do Êxodo, percebi que Jesus quis dizer isso quando disse que, quando eu voltar, encontrarei fé. E só é dito 2 vezes onde Jesus se maravilhou. E foi a falta de fé em seu tempo. Ele se maravilhou com a descrença deles. E então ele também se maravilhou com o centurião que acreditou. A Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem fé. E assim como Tomé, que precisava de evidências, Jesus disse que é melhor para aqueles que não veem e creem. E tanta ênfase é dada à fé. A caminhada cristã é sobre fé. E quando se trata desse arrebatamento, quando se trata da vinda do Senhor, haverá uma separação de pessoas que simplesmente pensarão que você é completamente louco. Chegará um ponto em que você terá que dar um salto e se jogar de cabeça no fundo do poço e dizer, eu vou acreditar, eu acreditarei, porque é isso que o Espírito Santo está colocando em meu coração. E sabe de uma coisa? Muitas pessoas estão preocupadas que, se essa data chegar e passar, perderemos nossa fé e poderemos ficar incrivelmente decepcionados porque colocamos toda a nossa fé em uma data. Mas esse não é o caso. Por acreditar e esperar pelo retorno do Senhor com base no testemunho de um irmão em Cristo, tudo o que me motiva é espalhar o evangelho para as pessoas. E se isso acontecer e passar, o que eu não acredito que aconteça, bem, continuarei orando, observando e ansiando por sua vinda e continuarei compartilhando o evangelho. Não acho que haja confusão por aí. Isso não faz nada além de me inspirar a continuar caminhando pela fé. Então, só quero compartilhar isso e ser encorajado. Ele voltará em breve. Ninguém sabe o que ousa. A hora é uma expressão judaica. É um mistério revelado àqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Obrigado por ouvir e vou embora por aqui. Cuidem-se e que Deus os abençoe.